graça, pela sua unção em nós. Obrigado, Espírito Santo, pela sua palavra que será ministrada nessa noite, pela vida dos irmãos presentes, Pai, neste lugar. Senhor, nós nos rendemos completamente ao Senhor, nos rendemos completamente à sua vontade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós nos entregamos, Pai, completamente a Ti, Jesus. Que essa noite o Senhor possa falar aos nossos corações, assim como o Senhor tem falado, assim como o Senhor tem dito nos cultos passados. Que nessa noite, Pai, não seja diferente. Em nome de Jesus, Pai, nós nos rendemos ao Senhor. Nós nos alegramos, Pai, por estarmos reunidos em um só propósito, por estarmos reunidos para Te adorar, para Te bendizer, para Te glorificar, Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Nós Te adoramos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor com alegria. Nada é impossível para você.
corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. Do destino, é mesmo que cobre o passado, para que sacia a fome, a rocha que mata a sede é você. Mais perto,
Está cercado de toda glória, na plenitude está onde você está. Sua voz ecoa sobre a terra e céu, e tudo que há em mim prostra em adoração. O seu amor inunda os corações, tua paixão inflama nossa vida. Está cercado de toda glória, que a plenitude está onde você está. Sua voz ecoa sobre a terra e céu, tudo que há em mim prostra em adoração. O seu amor inunda os corações,
obrigado, quero agradecer a oportunidade do pastor, da pastora, Amém. nossa igreja que é bem rígida em questão de palavra, e isso é necessário, porque a gente prega não é para pessoas, qualquer pessoa, mas a gente está falando para pessoas importantes, especiais. Amém. Vou esperar os meninos se sentarem. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração para a gente iniciar. Pode ficar sentado. Peço você só que feche seus olhos e ore juntamente comigo no Espírito, para que a gente possa falar com o Pai. Aleluia. Glória. Senhor, obrigado pela tua presença aqui em nosso meio. Obrigado, Pai, porque o Senhor é justo, o Senhor é fiel. Obrigado, Pai, porque a tua presença é real. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra diz que aquilo que foi ligado na terra será ligado no céu, e nós estamos aqui, ó Deus, clamando ao Senhor, gratos a Ti, ó Pai, pelo conhecimento da palavra que nos chegou, ó Deus. Porque a tua palavra nos diz: e conhecereis a verdade, e ela nos libertará, e nós estamos sendo libertos e fomos libertos, ó Pai, por meio da tua palavra, que é o próprio Jesus. Ah, Jesus, o que nós poderíamos pagar a Ti em troca daquilo que o Senhor fez por nós nunca conseguiríamos pagar, Pai. Porque o Senhor pagou um preço muito alto pela nossa vida, e nós somos gratos a Ti por isso. Espírito Santo, eu sou grato ao Senhor, e pelo temor ao Senhor eu louvo a Ti pela Tua presença em nós, porque o Senhor é o nosso penhor, o Senhor é a nossa garantia de salvação, e por meio da fé que o Senhor habita em nós, nós temos a certeza, não é a dúvida e nem é um pensamento, mas é uma certeza de que nós somos salvos por meio do Espírito Santo, por meio de Cristo Jesus. Então eu oro ao Senhor, Espírito Santo, porque não é por força e nem por violência, mas é por meio do Teu Espírito, que nos guiará a toda a verdade. Que o Senhor possa abrir os olhos do entendimento da Tua igreja aqui nessa noite, para que nós possamos, ó Deus, juntos conhecer a verdade que liberta, a verdade que constrói, ó Pai, pois a Tua palavra é uma palavra que constrói, transforma e traz, ó Deus, grandes coisas para nós no mundo espiritual. Senhor, guia-nos aqui nessa noite por meio do Teu amor, porque o Senhor nos ama. Guia-nos, ó Deus, por meio do Teu amor. Eu não sei se você consegue sentir o amor de Deus aqui por você. Amém. O amor de Deus por nós é tão grande. Sabe? O amor de Deus, ele é tão grande, e às vezes Deus, ele fala coisas para nós e muitas das vezes a gente não gosta de ouvir aquilo que Deus está falando, e a gente não entende que é porque Ele nos ama. E nem tudo que o pai diz para o filho, e às vezes o filho não gosta, não é porque o pai não gosta de você, não é porque o pai ele não quer ver o seu bem, pelo contrário. Às vezes o pai, a mãe diz coisas que não é do agrado do filho, mas que é algo que vai construir coisas grandes no futuro do seu filho. E assim é Deus com a gente. Às vezes Deus fala coisas conosco que o nosso coração, o nosso espírito, às vezes ele no momento não vai gostar muito. Mas por meio do Espírito Santo a gente vai ter consciência de que o que Deus está falando é para gerar um futuro grandioso para nós. Que nem sempre o que Deus fala vai ser algo que eu vou dar risada no momento, mas vai ser algo que vai me levar para uma eternidade com Deus. Aleluia. Eu oro a Deus, irmãos, para que Ele possa me instruir em amor, para que eu possa falar a palavra dEle em amor, porque a palavra de Deus é uma palavra de amor. Ela é uma palavra de correção, mas é uma palavra de correção que é em amor, que vai nos levar para uma eternidade com Deus. Porque existem duas eternidades, uma com Satanás no inferno e uma com Deus lá no céu.
Ainda que às vezes a gente tenta tampar com a peneira e ao máximo possível a gente falar menos sobre eternidade, sobre inferno, sobre céu, aqui graças a Deus a gente fala bastante sobre eternidade e tem que ser assim. Sabe, se você for estudar, não vou falar sobre isso, mas se você for estudar em Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus ele vai falar mais sobre o inferno do que sobre o céu. Porque há uma seriedade em se falar sobre as coisas e a consequência do salário do pecado. Quem aqui sabe qual é o salário do pecado? O salário do pecado é a morte, mas aí às vezes a gente quer se convencer, ou melhor, a gente quer se esconder da verdade e continuar a nossa vida crendo ou se escondendo da realidade que a gente já sabe, que o salário do pecado é a morte e há uma consequência para isso. Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 21. Eu quero falar sobre algo bem interessante. Aleluia. Glória a Deus. Esses dias Deus ele tem falado muito comigo a respeito disso que a gente vai falar aqui nessa noite. Eu posso dar um tema, eu não dei tema para essa mensagem. Se eu fosse dar um tema para ela, seria um amor por meio do perdão. Um amor por meio do perdão. Por quê? Porque a demonstração do amor de Deus foi por meio do perdão. Quando eu e você não merecíamos, Ele nos perdoou. Vou esperar você abrir Romanos capítulo 3, versículo 21 até o 24. Aleluia. Diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Amém? Somente esses versículos. Olha que interessante. No versículo 23 diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus, mas que gratuitamente, pela graça, aleluia, nós fomos perdoados. Olha que interessante. Eu e você pecamos e por causa disso nós fomos destituídos da glória de Deus. E qual que é o salário do pecado que a gente falou? E todos nós pecamos. E o nosso salário seria a morte. O nosso salário, a consequência de todos nós termos pecado, seria que todos nós iríamos morrer. Mas a palavra de Deus aqui não fala sobre uma morte carnal, ou sobre uma pessoa que morre agora, ou sobre uma pessoa que acidenta e morreu. Não. A palavra de Deus ela está falando sobre uma morte eterna, sobre uma morte espiritual. Nós somos parte em três partes. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos um corpo. Mas a nossa forma principal é um espírito. Nós somos espírito. E aqui a Bíblia está falando pelo Espírito, que todos nós pecamos, que quando Adão pecou, o homem foi destituído da glória de Deus, e nós receberíamos um salário, que seria a morte. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, que entregou seu único Filho, para que todos, o que nele crê, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Aleluia. Olha que lindo. Fique tranquilo que você vai entender o que eu quero falar. Isso é só para a gente ir pegando. Você está entendendo que Deus, pelo amor dele grandioso,
Ele me perdoou e te perdoou de todas as suas ofensas. E olha que lindo. Qual de nós merecemos esse perdão? Por mérito, você mereceu, você é o cara, você não peca, você, quando fala, Senhor, agora eu mudo de vida, aí você cumpre mesmo, porque você é o cara. Qual de nós faz essas coisas sempre? Quantas vezes eu disse, Senhor, eu vou mudar minha vida, eu vou orar tantas horas, eu vou ler a Bíblia. É esse ano, Deus. É o ano da virada, virou o ano. Dia 1º de janeiro, eu vou ler a Bíblia esse ano. Quantas vezes nós dizemos isso? E sabe, Deus te perdoou e me perdoou de todas essas coisas. Não foi porque eu mereci, não foi porque você mereceu, não foi porque eu era o cara mais bonito, ou porque você é a pessoa mais bonita, e Deus olhou para mim e para você, nossa, eu vou perdoar eles porque ele é o cara. Ela merece, ela merece, eu vou perdoar ela. Não. João 3,16 diz que Deus nos amou de uma forma tão grande que Ele decidiu entregar o Filho dele. Não porque eu e você merecemos, mas porque Ele decidiu por amor. Aleluia. É um amor que foi demonstrado em perdão. Aleluia. Aleluia. Sabe, eu vou começar a entrar agora. Isso foi uma base para eu e você ver o tamanho do amor de Deus. Então, nessas pequenas palavras não dá nem para comparar o amor de Deus. Quem aqui sabe quais são os mandamentos? Primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Não é? Isso. E quem sabe o segundo mandamento? Aleluia. Sabe, às vezes a gente se esquece, mas continua sendo um mandamento. Amará o seu próximo como a ti mesmo. E às vezes as coisas, com o decorrer do tempo, e é sobre isso que eu vou falar, com o decorrer do tempo a gente começou a se esquecer que a gente deve amar o nosso próximo como a nós mesmos. E aí eu começo a viver a minha vida nessa correria doida que a gente tem no mundo, nessa correria de trabalho, nessa correria de escola, de tantas responsabilidades. Porque hoje um jovem de 15 anos ele já tem tanta responsabilidade, 16 anos ele já está no menor aprendiz, voltando na faculdade, ele já tem tanta coisa, a cabeça já está tão cheia de coisas, que às vezes a gente esquece que existem coisas espirituais que eu devo cumprir. E aí as coisas vão se passando despercebidas. E infelizmente, por conta dessas coisas, eu vou deixando que raízes vão entrando dentro do meu coração. Raízes vão se entrelaçando no meu espírito, na minha alma. Aleluia. E isso é um perigo muito grande. Porque a gente entende agora que a gente foi amado por Deus, certo? Deus nos amou. Amém. Deus nos amou de uma forma tão grande que Ele entregou seu Filho por amor. E aí a gente vê o segundo mandamento e diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas Jesus ele diz mais ainda. Jesus ele diz para os fariseus: eu não digo que simplesmente ameis uns aos outros como a vós mesmos, mas eu digo a vocês que ameis uns aos outros como eu os amei. Jesus ele diz: olha, eu não digo só que vocês se amem como a vocês mesmos, até porque tem pessoas que não se amam, não é verdade? Mas aí Jesus ele tira essa desculpa e ele diz: olha, não me interessa se você não se ama. Se você não se ama, eu tenho uma palavra de verdade que vai fazer você entender que você deve se amar. Mas entenda que mesmo que você não se ama, você deve amar o seu próximo como eu amei o seu próximo. Agora eu pergunto: qual foi a demonstração de amor de Jesus? Você sabe qual foi a demonstração de Jesus? Amém. Foi entregando a vida dele. Foi entregando a vida dele. E eu começo a pensar, deixa eu pôr esse celular aqui para mim não passar da hora. E eu penso, cara, Jesus passou por tanta coisa. E às vezes a gente quer se desculpar e quer
colocar as nossas experiências como desculpa diante do amor ao próximo. E aí eu quero dizer para Jesus: Jesus, mas ele me traiu. Eu não vou amar, porque ele me traiu. Mas aí eu pego a história de Jesus e vejo que Pedro negou Jesus. Judas traiu Jesus. E Jesus deixou de amar Pedro? Jesus deixou de amar Judas? Jesus deixou de amar algumas das pessoas? Pelo contrário, quando Jesus estava sendo crucificado, ele estava sofrendo dores, o pecado tinha vindo sobre ele. Aleluia. O meu e o seu pecado estava sobre ele. Ele disse: Senhor, não impute sobre eles este pecado, porque eles não sabem o que estão fazendo. Até mesmo quando Jesus estava sendo cuspido na face, Jesus estava demonstrando o amor dele pelas pessoas, falando: Senhor, eles estão pecando, mas não coloque sobre eles esse fardo, porque eu vou levar esse fardo sobre mim. Ainda que eles estejam em pecado, ainda que eles estão para me matar, não impute sobre eles esse pecado, porque, ó Senhor, eles não sabem o que estão fazendo. Aleluia. Só que chegou o conhecimento da verdade. Aleluia. E a gente agora sabe o que está fazendo. Amém. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, que verdade que eu devo conhecer? Quem é a verdade? Jesus. E ele disse: conhecereis a verdade. E quem é a verdade? Jesus. E quando eu conheço Jesus, eu começo a andar em amor. Amém. Porque eu entendo que quando ele estava lá na cruz, ele não condenou as pessoas. Ele não falou coisas ruins para as pessoas. Pelo contrário, quando foram prender ele, ele disse: se eu dissesse, viriam milícias de anjos e eles me protegeriam. Mas ele disse: mas eu não vou fazer isso. Sabe, certa vez Pedro, eles foram entrar numa cidade e ele diz: Jesus, eles não nos receberam. O Senhor quer que a gente ore e desça fogo do céu e queime essa cidade. Jesus disse: não, Pedro, porque eu não vim para trazer condenação ao mundo, mas eu vim trazer amor, eu vim trazer libertação, eu vim trazer justiça. Mas quantas vezes a gente quer condenar as pessoas pelos erros delas? Quantas vezes a gente quer condenar as pessoas por atitudes delas? Só que aí que está. Nós devemos amar os nossos próximos como Cristo amou. E quando Cristo teve a oportunidade de condenar aquela mulher que foi pega em adultério, ele disse: olha, filha, aonde estão os teus acusadores? Ela disse: eles foram embora. Ele disse: pois é, se eles te perdoaram, eu também não vou te condenar. Vá, não peques mais. Não foi? Ou Jesus condenou ela? Aleluia. Aleluia. Você entende o tamanho do amor de Jesus? Que Jesus, ele não olha para as minhas e as suas atitudes, mas ele olha para o nosso espírito. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Porque o Senhor, ele está olhando para o nosso interior. Enquanto as pessoas olham o exterior, Deus, ele está olhando o nosso interior e vendo qual é a motivação. E sabe que pode ser que eu esteja agindo e trabalhando e a aparência é de uma pessoa feliz que está fazendo aquilo por prazer, mas no meu interior pode estar raízes de amargura que não querem fazer aquilo que eu estou fazendo. E isso é um perigo. E é sobre isso que eu quero falar. A gente pode até se enganar, mas a gente não engana Deus. Porque Deus, ele sonda o nosso coração. Deus, ele esquadrinha o mais íntimo do meu coração. E ele entende as intenções do coração do homem. E ele conhece as intenções do meu e do seu coração. E ele sabe quando eu e você estamos aqui
porque a gente ama Ele, ou porque eu não tinha nada para fazer, ou porque eu não tinha nada melhor, ou porque eu tenho que bater ponto. Aleluia. Irmão, eu oro a Deus de coração para que eu possa trazer essa mensagem com amor. Para que eu e você venham entender o grandioso amor de Deus. Porque Ele não quer que nenhuma das suas ovelhas se perca. Você entende isso? Amém, Jesus. Que Jesus disse que Ele não quer que nenhuma das suas ovelhinhas se percam. E é necessário que a gente escute palavras de verdades. Porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? O que adianta a gente pregar prosperidade, que você terá uma casa, um carro e coisas grandiosas? Amém, isso é lícito e vai vir para você, eu creio. Mas de que adianta eu pregar e prosperidade você vai ter e você pode, e realmente você tem e você pode, porque nós somos abençoados com todas as coisas. Mas de que adianta a gente ter todas essas coisas? E quando a trombeta tocar, a gente está diante do Senhor e Ele disser, me mostra o seu coração. Eu não quero ver as obras que você fez, eu não quero ver as riquezas que você tem, mas eu quero ver as intenções do seu coração. Me mostre como estava o seu coração. Me mostre como estava. Sabe, irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. Livro de Mateus, capítulo 11. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo 11, versículo... Marcos 11, versículo 22 até o 26. Aleluia. Jesus é bom. Amém, Jesus. Glória a Deus. Você já achou? Amém. Diz assim, versículo 22. E Jesus respondendo disse-lhes, tende fé em Deus. Sabe, irmãos, aqui é uma palavra muito legal. Essa palavra ela é show de bola. Jesus respondendo disse-lhes, tendes fé em Deus, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e disser, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo, que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Aleluia. Amém. Glória a Deus, maravilhoso, não é? Mas vamos continuar lendo. E quando estiver, 25, e quando estiver orando, perdoai, se tens alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está no céu, vos não perdoará as vossas ofensas. Meu Deus. Você viu o quanto é sério? Aleluia. Você acha que Jesus estava brincando? Você acha que Jesus ele estava... Não, Jesus, você está exagerando, não é bem assim. Sabe por que muitas das vezes as pessoas oram e oram 10 anos. Oram por muitos anos, mas não recebem nada? Porque a gente pega o versículo, olha, se você tiver fé, se você tiver uma fé muito grande e disser a esse monte, erga-te e lança-te no mar, ele vai ir. Só que a gente esquece, o que Jesus disse. Mas quando você estiver orando, eu estou orando para o monte ir lá para o mar. Eu estou orando. Senhor, o monte vai para o mar. Mas aí, enquanto eu estou orando para o monte ir, eu tenho que perdoar. Amém. Porque se eu tenho alguma coisa contra alguém, aleluia, aleluia, para que o nosso Pai que está no céu nos perdoe das nossas ofensas. E aí eu passo a minha vida orando, eu passo a minha vida declarando, crendo, eu creio que o monte vai ir.
mas o meu coração está cheio de amargura. Mas o meu coração está cheio de rancor. E aí a gente lê até o 24, porque a partir do 25 fala para perdoar. E perdoar dói. Sabe por quê? Porque perdoar tem a ver com amor. Mas não é um amor humano. É um amor que foi derramado em nossos corações por meio do Espírito. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E sabe, irmão, por isso que muitas pessoas oram muito, mas não recebem aquilo que está orando. Porque estão com o coração cheio de amargura. E às vezes eu me engano, às vezes eu quero me enganar de que eu perdoei. Mas vamos ler aqui. 26. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que estás nos céus vos não perdoará das vossas ofensas. E sabe, às vezes eu me engano de que eu perdoei. Mateus, como? Como que eu me engano? Sabe quando uma pessoa é roubada numa rua? Ela foi roubada na rua de trás, a pessoa. E aí, ela não passa mais na rua de trás. Porque ela foi roubada na rua de trás. E aí, mesmo que ela tenha que ir para a casa de cá, ela não vai passar na rua de trás, porque ela tem medo agora. Ela vai passar, dar a volta, e ela vai vir para cá. É a mesma coisa. Quando eu penso naquilo que me magoou, e eu sinto a dor daquela coisa que me magoou, eu não perdoo. Porque o perdão lança fora o medo. O amor lança fora o medo. Aleluia. Porque quando eu perdoo, irmão, imagina só se Deus nos perdoasse mais ou menos. Mais ou menos. Nos perdoa mais ou menos. E aí quando eu pecar, pega assim, tá com raiva na minha cabeça, porque não me perdoa mais ou menos. E quando eu peco, porque a gente peca, a gente não é pecador porque nós não temos mais essa consciência de pecado. Mas a gente foi livre. Tem a pregação do Granildo, está no YouTube, se você quiser ouvir, você vai entender mais sobre consciência de pecado e consciência de salvo. Pesquisa lá. Então, a gente foi liberto dessa consciência. Só que, imagine só se Deus ficasse com uma mágoazinha no coração. E aí quando eu pecasse, Ele se lembrasse do meu pecado e falasse: ah, miserável, eu lembro que você pecou assim, mas agora já era. Imagina. E se Deus fizesse isso com a gente? Mas Deus, Ele nos amou de uma forma tão grande, que Ele pegou o meu e o seu pecado, era como se fosse um livro. Ele pegou assim, ó, tacou fora, para que Ele não se lembrasse mais do meu e do seu pecado. Mateus está na Bíblia, tá assim, a gente vai ler agora. Tá lá na Bíblia. Sabe, irmãos? E aí, eu tenho meditado muito sobre isso. A gente quer se achar no direito de guardar a mágoa de pessoas. Olha, queira eu ou não, eu não tenho mais direito de guardar a mágoa de pessoas. Porque eu fui perdoado. E eu já quero pedir a você para abrir sua Bíblia, em Mateus capítulo 5, versículo 23. Aleluia. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Não, é Mateus capítulo 18, versículo 32. A gente já vai ler, guarda aí esse versículo. Vou esperar você achar. A gente não vai ler agora não. Eu vou contar uma história para vocês primeiro. Sabe, Jesus aqui ele vai contar uma parábola. Uma parábola bem interessante. Ele conta uma parábola sobre um servo que devia muito ao rei. Ele devia muito. Ele devia a esse rei demais. De acordo com cálculos hoje em dia, baseado no dinheiro nosso,
eram milhões que ele devia correr. E ele não teria condições de pagar. E aí, o rei pega ele, Jesus está contando a parábola. O rei pega ele e fala para ele: você não tem condição de me pagar. Então, você vai ser lançado na prisão, junto com a sua família, junto com tudo que você tem, até você me pagar essa dívida. Ele ia morrer na prisão, mas não ia pagar a dívida, porque era uma dívida muito alta. E aí esse servo, ele se ajoelha e implora por misericórdia para o rei. E o rei perdoa ele da dívida. Quem aqui conhece essa parábola? Amém. Amém. Aleluia. Mas aí esse servo, ele sai e ele se encontra com um outro cara que devia ele. E aí esse outro cara, ele não pede para ele apagar a dívida dele. Ele fala: meu senhor, tenha misericórdia de mim que eu vou te pagar. Mas aí ele fala: não quero saber. Você vai para a prisão e manda o cara ir para a prisão. Está entendendo? Amém. O cara que foi perdoado pelo rei se encontra com o outro que devia ele. Aleluia. E aí esse outro que devia ele pede perdão e clama por misericórdia. Mas aí ele diz: não, eu não vou te perdoar. Não vou te perdoar. Você vai pagar pelo seu pecado. Meu Deus. Meu Deus. Vamos ler. Aleluia. Versículo 32. Diz assim: então o seu Senhor... Deixa eu trocar aqui, peraí. Então o seu Senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, eu perdoei toda aquela dívida, porque me suplicastes. Quem aqui clamou a Deus pedindo perdão e misericórdia? Eu clamei. Amém, Jesus. Eu acredito que todos nós. 33. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu Senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um dos seus irmãos e as suas ofensas. Aleluia. Sabe, é o que eu estava falando. Olha, assim também vos fará o Pai Celeste, se do coração. Esse é o perigo. Esse é o perigo. Que eu estava falando de eu não querer passar lá na rua porque eu fui roubado lá. Sabe, irmãos? Quando eu chego numa roda e estão falando daquilo que me constrangeu e eu sinto aquela dorzinha no meu coração e eu falo: já viu isso? Foi, Mateus, não foi que aconteceu isso? Foi. É porque eu ainda não perdoei. É porque é no coração. A palavra de Deus diz que no coração procede as saídas de vida, mas também pode ser que de lá proceda as coisas ruins. E esse é o perigo, porque a amargura e a falta de perdão, ela causa morte, até mesmo física, comprovado pela ciência. Falta de perdão causa ansiedade, causa câncer, causa uma série de coisas. E quantas pessoas a gente não vê amargurada, oram a Deus, clamam ao Senhor, mas não são respondidas porque no seu coração está guardado coisas. Mateus, mas como eu vou saber que essas coisas estão guardadas dentro de mim? Porque eu orei a oração do perdão, eu disse que perdoei, mas é no coração. Tem um Espírito chamado Espírito Santo. Ele nos conduzirá a toda a verdade. Amém, Jesus. E Ele é nosso ajudador.
Você entende agora que se eu não perdoar o meu irmão do coração, no coração, quando eu estiver diante de Deus, e eu falar, Senhor, me perdoa, Ele vai dizer, não, porque você não perdoou o seu irmão. E aí eu vou ser lançado no inferno. Eu li errado? Peraí, deixa eu ver. Vamos ler de novo. 32, no capítulo 18 de Mateus. Então seu Senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe, servo malvado, eu te perdoei aquela dívida, porque você me suplicou. O Senhor nos perdoou de uma dívida gigantesca que eu e você lembra que eu li que todos nós pecamos? Amém. Todos nós pecamos, mas o Senhor nos perdoou dessa dívida. Tá, não deverias você ou eu igualmente ter compaixão dos seus companheiros, como eu também tive misericórdia de você? Indignado, o seu Senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse toda a dívida. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, quando eu não perdoo o meu irmão, quando de coração eu não perdoar o meu irmão. Eu posso me enganar, eu posso viver a minha vida inteirinha na igreja, cantando, pregando, me enganando, mas no meu coração estiver raiva do meu pai, raiva da minha mãe, raiva dos meus irmãos, raiva de um primo, raiva de alguém. Quando eu estiver diante de Deus, Ele vai olhar para mim e vai falar, seu servo malvado, eu te perdoei de uma dívida que você não poderia pagar. Por que você não perdoou aquele que tinha pecado contra você? Você vai ser lançado aos atormentadores até que pague essa dívida. E é uma dívida eterna. Aleluia. Irmão, você não tem noção quanto essa palavra tem mexido no meu coração. Porque se eu não perdoar, e às vezes tem coisas no meu coração que eu me enganei durante a minha vida, que eu fui colocando barreiras e barreiras e barreiras, para que aquela dor, ela tá lá, mas eu não quero. Não fala sobre isso, não fala sobre pai, porque o meu pai me batia, me maltratava, ele não presta, eu não quero saber sobre pai. Mas eu tenho um trauma no meu coração, uma dor no meu coração, e eu não quero perdoar, porque ele me maltratou. E aí eu estou fazendo como o servo malvado. Eu quero que ele pague a dívida dele, porque o pecado dele foi ter me maltratado. O pecado dele foi ter feito coisas ruins contra mim. E eu quero que ele pague essa dívida. Está entendendo? O que Deus quis dizer? Quando eu quero que a pessoa, ela se lasque, é porque eu quero que ela pague a dívida que ela tem contra mim. Mas aí quando eu estiver diante de Deus, Deus vai olhar para mim e vai falar, por que você quis que ele pagasse a dívida, se eu te perdoei de uma dívida que você não teria capacidade de pagar? Por que você quer que ele chegue a você e te peça perdão, se eu te perdoei de uma dívida que você não poderia pagar? Porque às vezes o salário que eu quero que a pessoa me pague é ela vir até mim, ajoelhar e pedir perdão para mim, porque ela pecou contra mim. Sabe, existem coisas no coração do homem que é necessário que a gente clame ao Senhor. O Marcos pregou aqui, essa palavra está na minha cabeça, no meu coração há dias. Que é necessário que eu me ponha diante de Deus e fale, Senhor, esquadrinhe o meu coração. Aleluia. Esquadrinhe. Davi, ele falou, Senhor, olha para dentro de mim, esquadrinha o meu coração. E se houver alguma coisa contra ti, me mostre para que eu possa consertar. E é o que eu... Não, a gente vai orar. A gente vai orar e... Aleluia. Aleluia. Sabe, irmão? Nós vamos clamar ao Espírito Santo para que ele esquadrinhe o nosso coração. Aleluia. Porque isso tem atrapalhado a igreja de crescer. Isso tem atrapalhado as pessoas de prosperar. Isso tem atrapalhado casamentos. Isso tem atrapalhado a relação e o relacionamento de pais com filhos. Isso tem atrapalhado, às vezes eu quero me enganar e colocar barreiras e barreiras. Porque o meu pai morreu, eu tinha 7 anos, eu, Mateus. Eu não tive pai. E aí, imagine só se eu, por conta disso, colocasse uma mágoa dentro do meu coração, porque eu não tive pai.
E aí, olha o tanto que isso é interessante. O Espírito Santo vem ministrando em mim. Quantas pessoas você conhece que já falaram: ah, porque meu pai não me deu isso, não me deu aquilo, eu vou fazer isso para o meu filho. Quantas vezes você ouviu isso? Isso é porque a pessoa está com algo no coração. Ah, eu não tive pai, o meu pai não foi alguém presente, então com os meus filhos, eu vou ser um pai presente. Isso ela está tentando cicatrizar uma dor de coisas que ela não teve, fazendo para o filho dela. Está entendendo que Satanás ele vem tentando distorcer as coisas e fazer com que a gente se engane de que a gente perdoou, mas ainda está aqui no coração. Porque eu não tive, eu tive que trabalhar tão pequeno, os meus filhos não vão trabalhar, porque a sociedade, que sociedade miserável, eu tive que trabalhar para sustentar. Eu com 15 anos, com 10 anos, eu tive que trabalhar porque senão eu passaria fome. E aí é gerada uma raiva do governo, uma raiva contra as pessoas, uma raiva contra a sociedade. Ah, porque pessoas da favela não têm oportunidade e por isso eu crio uma raiva da polícia, eu crio uma raiva e coisas vão sendo guardadas dentro do meu coração. Irmão, vale muito mais a pena eu perdoar as pessoas aqui, meu Deus, Aleluia. do que eu passar uma eternidade no inferno. É verdade. Eu querer guardar a mágoa dentro do meu coração por conta de orgulho. E aí quando eu chegar lá no céu, Deus fala para mim: você é um servo mau. Aleluia. Jesus ele disse: se alguém te der um tapa na sua face, o que você tem que fazer? O que a gente tem que fazer? A gente sabe. Está vendo que a gente sabe? Só que se alguém der o tapa, você já arma um grupo. Porque a gente está vivendo uma sociedade tão machucada, com tanta dor, com tantas coisas, com um passado que vem trazendo dores e dores e dores, mas aí existe um consolador. Aleluia. Existe um consolador Aleluia. que veio para cancelar todas essas dores, que veio para cancelar todos esses traumas, que veio para te trazer o amor de Deus que foi derramado em nossos corações. E aí eu começo a entender que o amor de Deus, ele não é um amor que se entende com raciocínio. E aí vai ter pessoas que vão olhar para você e vai falar: cara, como que você perdoou ele? Mas ele fez isso com você. Você vai falar: não sei, eu só perdoei. Como? Não sei. Mas você não sente nada? Nada. Como? Não sei. É um amor que foi derramado no meu coração pelo Espírito de Deus, que não precisa se entender com entendimento humano, mas se crê e crê com o Espírito. E por meio do Espírito eu fui liberto. Amém. Porque Deus amou o mundo de uma forma tão grande que entregou o seu único filho. E aí ele disse que eu deveria amar o meu irmão como Deus amou o mundo. Eu Aleluia. deveria amar o meu irmão como Jesus amou as pessoas. E se necessário eu vou entregar a minha vida por ele, eu vou entregar. Porque Deus me disse que eu devo amar ele assim. Não pega pesado não, Mateus. Quando a gente deixa de lado o orgulho e as coisas que a gente viveu, porque a gente tem história, você tem história. Você tem uma história. E eu respeito a sua história. Você tem uma caminhada até aqui. Eu respeito a sua caminhada. E Deus também respeita. O Espírito Santo não vai invadir seu coração e sair quebrando tudo e falando: perdoa, senão você vai para o inferno. Não. O Espírito Santo vai pegar a palavra de Deus. Em Colossenses capítulo 3, versículo 3, não precisa abrir, na parte B, ele vai dizer: perdoem como o Senhor perdoou. E Efésios capítulo 4, versículo 32 vai dizer a mesma coisa: perdoem como o Senhor
perdoou. E olha que interessante. Se você quiser ler depois, vai estar na gravação, você pega. É interessante porque Jesus ele não diz, perdoe só até que, se a pessoa passar do limite, não, do limite não perdoa. Se a pessoa, eu vou falar sobre coisas sérias, se a pessoa estuprou, não perdoa. Se a pessoa roubou, não perdoa. Se ela matou, não perdoa. Se ela maltratou, não perdoa. Se ele batia na sua mãe, não perdoa. Foi isso que Deus disse. Quantos sabem que quando Deus amou o mundo, Ele sabia que o Hitler ia nascer? É verdade. Ele sabia que o Hitler ia nascer. E Ele deixou de amar o Hitler? Sabia que se, eu não sei o que aconteceu, quando ele foi morrer, se a palavra chegou nele de coração, ele se arrependeu e pediu perdão, ele foi salvo? Você sabe disso? Sabe disso? Aleluia. Mas Deus amou. Você sabia que quando Deus amou o mundo, Ele sabia que ia existir estrupadores? Eu não estou falando, irmão, sobre consequência de atos. Estrupou tem que pagar. Roubou tem que pagar. Tem que ser preso, tem que pagar de acordo com a legislação. Tem países que é morte, castração, enfim. Tem que pagar. Mas, estou falando sobre perdão. Perdão. Quando Jesus perdoou Dimas pulou da cruz, saiu correndo, ele pagou o que ele tinha. Porque atos e atitudes geram consequências de um plantio que a gente planta. Só que o perdão é do coração. Aleluia. Mateus, mas como eu vou perdoar? Ele me fez tanto mal, ela me fez tanto mal. Irmão, eu não vou ler mais não. A gente vai orar. Mateus, como que eu vou perdoar? A palavra de Deus diz que o amor de Deus foi derramado no nosso coração. E o amor de Deus, ele excede todo o nosso entendimento. O amor de Deus vai além do que a gente conhece, vai além do que a gente possa pensar. Então, Mateus, se eu perdoar, eu vou ser salvo, não é? Mas você não vai perdoar por medo. Você vai perdoar do coração. Porque, irmão, isso é uma luta constante, é algo diário, não é algo que a gente, estralar de dedo, sumiu. Não vai sumir da sua lembrança, não vai sumir da sua memória. Mas acontece que quando eu lembrar, eu não vou sentir dores. Amém. Porque eu perdoei, eu fui sarado. Aleluia. Eu fui sarado. Você foi sarado. Esse é o amor de Deus que nos constrange. É um amor que faz com que a gente vá contra todas as possibilidades, contra todos os conhecimentos. Irmão, Deus ele perdoou todos nós. Ele disse que é para nós perdoarmos. Sabe quando Pedro ele diz, Senhor, é para a gente perdoar 7 vezes ao dia? Ele queria saber, então se for a 8ª vez, perdoar não. Mas Jesus disse, não Pedro, não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Que é para ele entender que não existe limite. Aleluia. Não existe limite. Não existe limite. Porque o amor de Deus não existe limite. O amor de Deus não é limitado. E nós devemos amar as pessoas com o amor de Deus. E o amor de Deus não tem limite. Aleluia. Independente do que as pessoas façam, o amor de Deus não é limitado. Glória. Aleluia. Aleluia. A gente vai orar. E o Espírito Santo, nós vamos clamar a Ele para que Ele venha esquadrar nós. Aleluia. E venha falar com a gente de coisas que aconteceram que talvez eu ainda não perdoei. E não é pela minha força, não é pela sua força,
Mas hoje aqui nós seremos libertos de coisas. Eu creio. Amém, Jesus. Aleluia. Você crê nisso? Amém, Jesus. Sabe por quê? Porque Deus ele está doidinho para responder a minha e a sua oração. Amém, Mas Jesus. às vezes a falta de perdão tem impedido que Deus escute a nossa oração. Eu sou grato a ti. A palavra de Deus diz que a mão do Senhor ela não está encolhida para que não possa nos abençoar. Nem os seus ouvidos tapados para que não possa nos ouvir. Mas as nossas iniquidades têm feito separação de nós e Deus. Aleluia. Mateus, o que é iniquidade? Você já parou para pensar? O que é iniquidade? Iniquidade não é o pecado em si. Iniquidade é o pecado de alguém que tem consciência do que está fazendo. Iniquidade é quando eu sei que eu não devo fazer isso e eu faço. Iniquidade não é um pecado inconsciente. É um pecado que eu não sabia que eu estava pecando. Mas e quando eu sei que eu devo perdoar o meu irmão e não perdoo? A mão do Senhor não pode me alcançar. Porque eu sei que eu devo perdoar e não perdoo. E quando eu sei que eu não devo condenar o meu irmão e eu condeno, porque ele pecou contra mim, ele merece. Irmão, se ele merece ou não, eu não sei. Mas eu sei que Jesus diz, perdoe, para que você seja perdoado. Aleluia. Irmão, às vezes as pessoas, elas não têm consciência do que tem, nem sequer orado. Aleluia. Quantas pessoas a gente conhece que rezam e oram o Pai Nosso diariamente, 10 vezes, 20 vezes ao dia? E aí eles clamam, Deus, perdoai as nossas ofensas. Quem conhece o Pai Nosso? Amém. Assim como nós. E se eu não perdoo? A gente ora diariamente, Senhor, perdoe o meu pecado, como eu perdoo o pecado do meu irmão. Mas eu não perdoo o pecado do meu irmão, como Deus vai me perdoar? Oh, Espírito Santo, aleluia! Obrigado, Jesus, por tua palavra. Aleluia! Obrigado. Irmão, existe uma unção de amor para sobre nós. Por enviar a tua palavra e nos salvar. Um amor, um cuidado do Espírito Santo, porque Ele não quer que as suas ovelhinhas, os seus pequeninos se percam. Aleluia. Obrigado. Recandarai, campeandarás. Não se engane a vós mesmos com falsas palavras ditas de bocas que o coração não está cheio, mas palavras falsas que tentam enganar o próprio coração. Mas examinai o teu coração para ver como ele está, porque de lá procede as saídas de vida. Examine o seu coração, porque é de lá. Eu posso falar quantas vezes foi, eu perdoei, mas se no meu coração estiver raízes de amargura, quando eu chegar diante de Deus, Ele não vai me perdoar, porque eu não perdoei. Não vá no inferno, irmão, por causa de perdão. Aleluia. Espírito Santo, feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo, nos convida. Espírito Santo, nos convida. Espírito Santo, Espírito de vida. o amor de Deus está aqui. E de ousadia. Espírito Santo, nos conduza. Que o teu amor se excede. Possa vir sobre nós. O Senhor nos perdoou de algo que nós não poderíamos pagar. Nos ensina
ministério prosperar. Perdoe agora. E você vai ver a glória de Deus na sua casa. Trabalhai, caminhão, maramassou. É a hora dessa cadeia ser quebrada. É a hora dessa cadeia quebrar. Hoje, o amor de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu caminho, o seu coração. Caio em tua graça, caio de novo em tuas mãos, e se eu passar pelo mar, acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Teus braços é o meu descanso, e em teus braços é Deixa esse fardo nos pés de Jesus. em teus braços eu descanso. Em teus braços eu quero chamar você aqui na frente, que esteja com alguma doença, algum problema assim. Você que queira uma oração, queira se reconciliar com o Senhor, sabe, irmão, no meio do perdão, no meio do perdão, às vezes a gente está doente, porque nos falta perdão. Mas o perdão, ele vai fazer com que você se sarado. Irmão, se você ainda não é batizado no Espírito, quer ser batizado no Espírito, existe uma unção de amor aqui Amém. nesse lugar. Amém. Se você precisa do amor de Deus seja derramado no seu coração, vem aqui. Vem aqui que a gente vai orar e o amor de Deus vai ser derramado no seu coração.
Feche seus olhos, a gente vai orar. A gente terminar o culto. Papai, eu louvo a Ti, porque o Senhor é quem nos guia a toda a verdade. Obrigado, Espírito Santo. Que o Teu Espírito de amor, um amor que nos constrange, possa todos os dias nos constranger. Porque o Senhor nos ama sem olhar para as nossas possibilidades, mas o Senhor nos ama por quem nós somos. Aleluia. Que essa consciência de amor possa encher os nossos corações. Glória a Deus. Que a gente possa olhar para as pessoas de uma forma diferente. Que enquanto, ó Pai, muitos olhem, esse deveria pagar pelo que fez, a gente possa olhar e dizer: Senhor, me perdoa, porque eu ainda não cheguei com o Evangelho antes que acontecesse isso. Que quando alguém roubar ou traficar, eu não olho, ó Pai, com olhos de condenação, mas eu possa clamar ao Senhor: Deus, me guie, para que eu chegue primeiro que o traficante. Me guie para que eu chegue primeiro que as influências, para que ele venha roubar. Amém. Que eu possa olhar com olhos de amor para as pessoas. Aleluia. Para que enquanto eu estiver perto de pessoas e que se na roda estiver falando: ah, mas fulano mereceu, o Teu Espírito venha me constranger em amor. E que no meu coração eu venha dizer: por que eu não cheguei antes com o Evangelho a essa pessoa? Porque tudo seria diferente. Que enquanto, Senhor, muitos estiverem feridos e magoados, eu possa levar a cura para essas pessoas. Aleluia. Porque elas olharão para mim, Senhor. Elas olharão para nós. E elas dirão: ah, mas você não sabe como é essa dor, você não passou por isso. Mas nós poderemos dizer: sim, eu sei, porque eu passei por isso. Não parece porque nós fomos curados, porque nós somos uma geração que curará as outras pessoas. Amém. Porque nós somos curados. Amém. Nós somos sarados. Amém. Nós somos sarados. É, Deus. E enquanto muitos estiverem condenando, nós levaremos o perdão. Glória a Deus. E quando as pessoas disserem: por que você diz que perdoa? Nós diremos como Jesus disse: o que seria mais fácil? Disser: levanta-te e anda, ou os seus pecados estão perdoados. Aleluia. Mas nós diremos: levanta e anda, seja curado, porque os seus pecados foram perdoados. Amém. Rabai, Candora, Las. Oh. E nós faremos obras maiores que as do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Porque o seu perdão excede todo entendimento e habita em nós. Ah, Jesus, nós não vamos condenar o mundo. E enquanto muitos estiverem com pedras para atacar, nós diremos: atire a primeira pedra quem não errou. Porque nós somos pacificadores. Oh, Jesus. Jesus. Aleluia. Meu Deus. Oh, porque nós somos sarados. Nós somos sarados para sarar outras pessoas. Nós fomos curados para curar outras pessoas. Glória a Deus. Nós fomos perdoados para Glória a perdoar Deus. outras pessoas. Obrigado, Pai.
Nós Glória a fomos Deus. perdoados, Senhor, para perdoar outras pessoas.